Aqui vai estar o olho, enquanto vocês estão vendo. Aí o senhor pega essa paradinha. Estou fazendo todos os testes aqui, irmãos, para que daqui a pouco nós possamos interagir através dessa ferramenta tão importante. Fico feliz já com a presença dos irmãos aqui. Aí o senhor procura ouvir. Aí o senhor escreve aí dizendo que vai ser por aí, só apertar no link. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. E aí, dá para ouvir bem a música? Estão acompanhando o hino do Logos? E ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. O áudio tá bom? Tá todo mundo podendo ouvir bem a minha voz? Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Ok. Os irmãos, qualquer coisa, podem ir escrevendo suas mensagens. Estou vendo aqui que o Clef está confirmando. O irmão Jean agora com a família está online também. O irmão Clef estava me ajudando ontem porque entrei direto e acabou que eu nem esperei os irmãos entrarem para poder me ouvir, então já entrei direto. E hoje ele disse: pastor, coloque uma música antes, para os irmãos darem tempo de poder tá acessado e tudo online, para a gente poder junto ouvir desde o início todas as coisas, né? Aí eu digo, então tá ótimo. Nós vamos começar, como foi dito, às 19h30. Um dos motivos para eu começar esse horário era por conta dos noticiários, né? Tem gente que gosta de ouvir o jornal, as notícias, né? Aí eu digo, então, vamos começar um pouco mais tarde, a hora que os telejornais terminam. Boa noite, irmã Estelita. Fico feliz que a senhora conseguiu, né? Graça e paz, o irmão Guedes também. Então, por isso que eu preferi esse horário, para que nós pudéssemos começar às 19h30, né? Assim nós poderemos poder ouvir a palavra de Deus. Hoje eu não gravei nenhum áudio para os irmãos, na esperança de nós estarmos juntos agora, Benedito aqui no trabalho de novamente, ouvindo
a mensagem do Senhor, esse momento especial. Leane, a paz do Senhor. Tiara, boa noite também. O Jonatas, o Jota. Fico feliz por outros irmãos estarem presentes também. Agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos. Irmã Paula Torres. Então, como eu estava dizendo, né? Então, alguns irmãos queriam estar inteirados com as notícias, vendo aí o jornal, vendo o que está acontecendo de fato, a quantidade de casos que aí está avançando, e os irmãos estejam orando para que Deus esteja abençoando e fazendo com que nós tenhamos uma minimização da situação que nós estamos vivendo, que jamais tivemos algo nesse nível, né? Clícia, irmão Adevaldo. Adevaldo, ontem eu vi o teu louvor, Adevaldo. Ontem eu vi o teu louvor. A irmã Adriele, a família, né? Obrigado, Tiara, por estar orando pelo papai. Né? Acabei de falar com ele há pouco. Conversei um pouco com ele, mas ainda naquela situação, como eu já compartilhei com os irmãos do grupo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Clícia. Boa noite. A música está atrapalhando a minha voz? O que os irmãos dizem sobre isso? Igor. Olá, Igor. Irmã Lucilene, boa noite, irmã Lucilene. Seja bem-vinda. Vem cá, Flor. Dá um oi para todo mundo. Chamar aqui a Ana para dar um tchau para vocês aqui. Estamos juntos, Adevaldo. Boa noite, Wagner. Olha aí a Ana. Dando um oi para vocês aqui. Ouvi teu louvor ontem, Adevaldo. Obrigado, Leiane. Dá para ouvir perfeitamente, né? Tá bom. Eu espero que a música não esteja atrapalhando. É a música do Logos aqui. Boa noite, Renata. Olá. Oi, Clícia, dá para ouvir bem? Áudio perfeito, tá ok? A música não atrapalha, tá bom. Abaixar um pouco, tá ok, vou abaixar um pouco aqui a música. Dentro de 7 minutos, a gente já começa, né? Suélia, boa noite, Suélia. Regina também está acompanhando, tá bom. Wanderlena, boa noite. Irmãos, é uma experiência bem diferente de tudo que a gente já viveu, né? Nunca imaginei poder, através das redes sociais, através do Facebook, poder estar com os irmãos, podendo alimentar os irmãos através da meditação da Palavra de Deus, algo inusitável, inédito para as nossas vidas, e fico muito feliz por poder ter esse instrumento. Fico imaginando às vezes, se não tivesse, como isso seria em outros momentos. A irmã Lucilene está dizendo que está com saudade de ti, Flor. Eita. Vem cá, Ju. Olha aqui a Ju. Tá todo mundo entediado aqui. Irmão Reis. Olá, irmão Reis. Daqui um dia nós estamos ouvindo o irmão Reis também, compartilhando conosco da palavra de Deus. É só o senhor aceitar lá o convite, irmão Reis. Aí já vai estar pronto para poder falar também. Francisco. Irmão Francisco Reis, né? Às vezes tem que ajeitar aqui o óculos. Obrigado. 6 minutos, tá? Daqui a 5 minutos, precisamente, a gente começa, tá? Os irmãos querendo já podem abrir suas Bíblias para Salmos de número 2. A gente vai continuar. Irmão Cacá, irmã Conceição de São José dos Campos também estão conosco. Sejam bem-vindos.
né? Estamos juntos, graças a Deus. Graças a Deus estamos juntos. Irmã Alcione, boa noite, irmã Alcione. Também, a irmã Alcione. Tô aprendendo aqui algumas coisas aqui. Leiane está dizendo aqui que está com saudade da Juju. A Gabi está perreada para brincar. Ok. 4 minutos, os irmãos podem estar com suas Bíblias abertas já. Salmos 2. Salmo de número 2. Ok, a irmã Dinalva está dizendo aqui que está acompanhando o culto nesse momento, que daqui a pouco vai começar pelo Facebook da irmã dela. Ela não tem Facebook. Ó, o Gabriel também entrando agora. Então nós estamos fazendo todos os testes possíveis para a gente começar bem, sem ter nenhum tipo de complicação que impeça que os irmãos estejam ouvindo bem. Estou vendo aqui também, coloquei o computador aqui do lado para ver as mensagens dos irmãos, para facilitar. Ouvi aqui um pouco do louvor que a irmã Fernanda ontem passou para nós ouvirmos. Vamos começar aqui ouvindo o louvor da irmã Fernanda. Ela que enviou o louvor para nós estarmos juntos compartilhando desse momento. Irmã Valdísia, boa noite. Irmã Valdísia, irmã Ângela, boa noite também. Sejam todos muito bem-vindos, a essa novidade tão importante para nós estarmos juntos. Quero agradecer também ao apoio dos irmãos por estarem compreendendo bem a situação. Os irmãos têm acompanhado pelos noticiários, né? O irmão Elon, seja muito bem-vindo, irmão Elon. Deus abençoe o senhor. Irmã Jamila, também agora. Fico feliz com todos os irmãos que estão interagindo conosco. Então os irmãos estão vendo aí a situação, né, tão delicada da nossa cidade. Lamentamos por tudo que aconteceu. Irmã Leide, lá de Tarauacá, ligada aqui em Tarauacá, paz e graça. Amém, irmã Leide. Deus abençoe a senhora. Irmão Afonso também está com a família unida, acompanhando a transmissão. Irmão Elon, boa noite, irmão Elon. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe o senhor. Daqui a 2 minutos nós estamos começando o culto. Como tudo iniciou ontem através dessa ferramenta, então nós estamos fazendo todos os testes de áudio, de vídeo. Hoje nós estamos chegando a 40 irmãos conectados. Glória a Deus por isso, o irmão Clefson diz, né? Mãe Dilane também, boa noite, mãe Dilane. É bom que a gente consegue ver que todos os irmãos estão aqui. A irmã Anne também, irmão Jaime Vitor. Ei, tio, tá por aqui? Seja muito bem-vindo. Tá? Deus abençoe o senhor. Fico feliz com a sua presença aqui conosco também. Muito bom. 42 irmãos. Muito bem. 29 minutos. E vou colocar aqui para os irmãos ouvirem. Espero que dê para os irmãos ouvirem a Fernanda cantando. Dá para ouvir alguma coisa, irmão?
Júnior, seja bem-vindo. Wilton. Boa noite, irmão Sebastião. Graça e paz, irmãos. Para nós é com grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Ontem já estivemos fazendo todos os testes e agora juntos, a partir das 19h30, ouvindo o louvor ao nosso Deus através da irmã Fernanda. Ela que compartilhou comigo esse louvor quando pedi a ajuda dos irmãos para nós podermos realizar a celebração do culto. E eu me alegro com a presença de todos os irmãos. Vários irmãos, eu estou vendo aqui 54 irmãos, o irmão Mike, a irmã Sara, Abreu e diversos outros irmãos estão juntos conosco através dessa transmissão. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Se os irmãos quiserem participar, como a Fernanda também participou nesta noite, os irmãos podem enviar os áudios das suas participações, aí eu estarei compartilhando com os irmãos através da transmissão diária. Todos os dias nós vamos estar nos reunindo a partir das 19h30. Por que é 19h30? Porque é o tempo que os irmãos podem acompanhar as notícias nos telejornais, estar inteirados de toda a situação que se passa no nosso país, bem como no resto do mundo, na nossa cidade também. Então, às 19h30, os telejornais já pararam, aí a gente pode estar juntos, nos conectando e podendo ouvir a palavra de Deus, os louvores ao nosso Deus, os irmãos podem estar cantando e dessa forma juntos estaremos celebrando, cultuando. É isso que nós devemos todos fazermos e dessa forma estamos também congregando. E é importante a participação de todos os irmãos. Se os irmãos quiserem, pode estar compartilhando com outros irmãos, com familiares, para que juntos nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Desde as 19h15 que nós já estamos online, estamos ouvindo algumas músicas do Logos
e agora nós estamos iniciando, propriamente dito, toda a programação desta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos um momento de oração agora, que todos os irmãos possam estar comigo em oração e oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de, apesar da distância, em espírito estarmos juntos, podendo, ó Deus, desta forma estar congregados, unidos e assim, ó Pai, celebrar o nome do Senhor. Agradeço a Ti pela oportunidade de estar pastoreando a Tua igreja de uma forma diferente, inusitada, mas que traga edificação, que traga crescimento espiritual à Tua igreja. Obrigado a Deus por todos os irmãos que podem e estão acompanhando essa transmissão. Ficamos felizes porque tem famílias reunidas nesse momento, em seus lares, diante da situação que nós estamos passando. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. E nesse momento, ó Deus, reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo e por isso, ó Deus, guardamos com responsabilidade todas as recomendações que estão sendo dadas para que nós tomemos as devidas precauções. Muito obrigado, ó Deus, pela obediência da Tua igreja, muito obrigado pela compreensão da Tua igreja, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua igreja tem se mantido fiel ao Senhor e que nós continuemos, ó Deus, em oração uns pelos outros. Temos irmãos que estão viajando, o nosso irmão Vitoriano e a irmã Juscelia que estão vindo de carro de Florianópolis para cá, na previsão de chegar na segunda-feira, que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando a eles, como também, ó Deus, nós temos irmãos que estão em tratamento, temos irmãos que estão sem poder trabalhar, irmãos que estão com dificuldade com as suas empresas, mas que o Senhor esteja com cada um, dando-lhes, ó Deus, a certeza da Tua vontade e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Que todos nós, ó Deus, como crentes que somos em Cristo Jesus, nesse momento, ó Deus, que nós estamos em nossos lares, devemos sentir a presença do Senhor. Nada de ansiedade, nada de angústia, nada de depressão, pelo contrário, nossa alegria, nossa convicção de sabermos que nós cremos no Deus vivo em situações como essas e nós confiamos em Ti e sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença conosco, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é conosco, independentemente do lugar onde nós estamos reunidos e congregados, o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui agora juntos em Teu nome. Pedimos a Tua direção em relação à leitura e à explanação da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui, Irmão Barroso e vários irmãos reunidos, nós já estamos em 63 irmãos reunidos nesse momento. Fico muito feliz com a presença de todos. Mas, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nesse momento nós temos várias pessoas que estão entristecidas, que estão angustiadas, que não estão sabendo lidar com a situação. E eu quero manter a temática que nós temos tido nas últimas mensagens em relação ao momento que nós estamos vivendo, ao contexto que nós estamos vivendo, que é tão importante para todos nós sabermos o que está acontecendo no mundo. E diante do que tem acontecido, eu vou para a palavra de Deus e começo a fazer várias reflexões, tentando compreender aquilo que a palavra de Deus nos traz para o conforto das nossas almas, mas também para que nós saibamos lidar com a situação de modo individual, de modo familiar e até mesmo de modo congregacional, de modo coletivo, social. E diante disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 é o alvo da nossa meditação nesta noite. Eu vou ler aqui com os irmãos podem estar com as suas Bíblias abertas, para que juntos nós possamos estar meditando. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Pois bem, irmãos, como eu falava para os irmãos, a situação em que nós estamos vivendo é uma situação bem delicada. E nesse momento nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, nós temos que nos concentrar na nossa vida espiritual, porque é ela que nos alimenta. E isso é muito importante para todos os que estão agora reclusos em seus lares, que estão ali nos seus lares confinados, para que se evite a propagação do vírus. Por enquanto, no nosso estado, tem 7 pessoas confirmadas, nenhum óbito, graças a Deus, e que nós continuemos dessa forma para que não aconteça um surto maior na nossa cidade, não se espalhe para o nosso estado, e que nós tenhamos a conscientização, especialmente com os nossos idosos, para que eles não sejam afetados. Porque nós sabemos que aqueles de menos idade, de 50 anos para baixo, eles têm uma imunidade melhor, enquanto que os demais, com a idade superior, têm uma imunidade menor e também uma fragilidade maior nos seus pulmões, e assim nós temos que ter todo um cuidado. Mas nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos fortalece nesses momentos. A Bíblia mesmo diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nesse contexto do Salmo de número 2, nós vemos aqui um paralelo bem interessante entre aquilo que de fato acontece no mundo e aquilo que acontece lá no céu, nas regiões celestiais, onde Deus está. E nós sabemos que nós somos regidos por aquilo que era espiritual. Mas nós que somos crentes sabemos disso. O mundo não sabe destas coisas. Por isso, muitas vezes, em decorrência do afastamento de Deus, o mundo passa a se revoltar contra o Senhor, não querendo mais estar de acordo com os princípios, não estar mais de acordo com a palavra de Deus, tentando de alguma forma desfazer o processo divino que Ele estabeleceu e é o melhor para as nossas vidas, mas o mundo não reconhece dessa forma, antes pelo contrário rejeita. Enquanto que no Salmo 1 a palavra de Deus diz que a meditação do crente, daquele que está em Cristo, daquele que confia em Deus, está na sua palavra, e nela medita de dia e de noite, ao contrário disso, os reis da terra, os príncipes deste mundo, aqueles que estão eivados de autoridade, e nós sabemos que tem acontecido isso, e já aconteceu num passado anterior, mais próximo, mas nós sabemos que essas pessoas elas não têm buscado o Senhor, não têm procurado a palavra de Deus para se orientar. E nós encontramos nesse salmo algo bem interessante, né? Os reis da terra, no versículo 2, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, enquanto nós meditamos na palavra de Deus, dia e noite, para nos alimentarmos da palavra de Deus e sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, por outro lado, tem aqueles que estão meditando
em como fazer o mal, em conspirar contra o Senhor. Como diz o versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, estão meditando, estão se reunindo e meditando contra o Senhor e contra o seu ungido, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o texto fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse texto está remetido em Atos capítulo 4, no momento em que a igreja passa por uma grande perseguição, e esse texto é usado pela igreja para revelar aquilo que o Salmo já dizia em relação àqueles que não têm nenhum crédito para com o nosso Deus e ainda perseguem o seu povo e não querem que o seu povo prospere na sua palavra. Então nós temos aqui a revelação ou a rebeldia daqueles que estão indo contra o Senhor. Infelizmente as nossas autoridades não têm temido o Senhor. Infelizmente as nossas autoridades não têm buscado de forma alguma conhecer o nosso Deus, têm ignorado a palavra de Deus, têm feito até com que o nome do nosso Deus seja profanado, seja blasfemado. Nós temos visto isso pela televisão, nós temos visto isso através de vários meios de comunicação, até mesmo de rádio, e cinema, e teatro, e tantas outras coisas assim, até mesmo pelo quadro, né, revista em quadrinhos, até mesmo na escola, nós temos visto isso, né, um impedimento do avanço da palavra de Deus, o impedimento do avanço da obra missionária, nós temos visto isso. Eles têm maquinado contra, têm se levantado contra, e a palavra de Deus sempre nos dá a garantia que a igreja vai continuar avançando e as portas do inferno não prevalecerão. Mas nós temos visto também a igreja apática. A igreja, ela tem estado até mesmo impactada com esse avanço das trevas, do império das trevas, e não tem conseguido reagir. E nós tínhamos recentemente uma igreja envergonhada até de pregar o evangelho, uma igreja que não queria um compromisso sério com Deus, uma igreja que não queria congregar, uma igreja que não queria evangelizar, uma igreja que não dava um bom testemunho. Então, eu vejo que a situação, ela é uma resposta para a atual condição do mundo, que se revolta contra Deus, e por outro lado de uma acomodação do próprio povo de Deus. Então, diz aqui no versículo 3, que o propósito das autoridades desse mundo, que nós temos visto no nosso cotidiano, nós temos até visto que, de certa forma, nos nossos dias agora tem se demonstrado de uma forma diferente, né? O nosso governo tem até dado muitas oportunidades para a igreja. Por outro lado, o propósito daqueles que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido é de romper os seus laços, de sacudir, eles chamam de algemas, né? A palavra de Deus para eles é como algema. Seguir os mandamentos do Senhor, seguir os preceitos do Senhor, seguir a palavra do Senhor é como algema. Eles não entendem que a palavra do Senhor Jesus, ela é perfeita, que ela restaura a alma, que a palavra de Deus, ela traz para o crente a vitalidade que todos nós precisamos para vencer as batalhas, as adversidades do dia a dia. E todos nós, nesse momento, como crentes, é o que mais nós vamos precisar e é o que mais vai fazer a diferença, justamente quando temos que ficar parados, isolados, confinados, estando nos nossos lares, sem poder sair e sem poder interagir diretamente com as pessoas, assim, pessoalmente, fisicamente. Então, a palavra de Deus é o que vai fazer toda a diferença. Enquanto para os nossos governantes que se levantam contra o Senhor, para as autoridades que se levantam contra o Senhor, e para todos aqueles outros que se levantam contra o Senhor, especialmente temos visto isso muito pela mídia, que ignora frontalmente a palavra de Deus, nesse momento em que houve tanto desprezo da palavra de Deus, alegando que a palavra de Deus não é bom para o ser humano, que aliena o ser humano, a Bíblia diz no versículo 4 do Salmo de número 2, ri-se aquele que habita nos céus. Enquanto todos se revoltam, meu irmão, enquanto todos querem se desfazer
daquilo que Deus estabelece pela sua palavra, enquanto todos querem se desalgemar daquilo que entendem como algema, que são os preceitos, os mandamentos do Senhor, ri-se aquele que habita nos céus. Ri-se aquele que habita nos céus. Irmãos, de Deus não se zomba, diz a palavra. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E nós não podemos fugir dessa realidade. Essa é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Ela nos ensina justamente para nós nos precavermos. Nós temos que prestar atenção nisso. Muitas vezes Deus não está vendo, achamos que Ele não está vendo, porque nós não estamos vendo Ele. Deus está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nesse momento, Deus está de olho sobre nós. Como é que você está se comportando até agora no seu lar? O que você está fazendo? Com que você está consumindo agora o seu tempo? Que antes você não tinha tempo para nada, né? Mas agora tem todo o tempo do mundo. Como é que está nesse momento com a família? Como é que está nesse momento na palavra de Deus? Quanto tempo nós temos tirado para orar, para meditar, para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma? Ou será que o nosso pensamento está, quando é que isso vai acabar, para nós voltarmos naquela correria, para nós voltarmos ao ativismo, para nós voltarmos à vida que nós tínhamos antes? Então, é importante que nós entendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é o melhor momento para a igreja. A igreja tem que pensar nisso, que esse é um bom momento para a igreja. Hoje a igreja ela pode estar com a sua família, junta, ali, tratando junto com a sua família diante de Deus, podendo corrigir erros que estavam acontecendo, podendo corrigir falhas que estavam acontecendo e poder interagir com a sua família, junto à palavra de Deus. Entendendo que se o mundo está indo na contramão, nós temos que seguir o caminho do Senhor. Porque se nós seguirmos o mundo do jeito que o mundo está indo, na contramão de Deus, se revoltando contra Deus, a Bíblia diz, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Nós jamais, irmãos, podemos ter a noção de que Deus nos ignora. Deus não nos ignora. Deus não nos ignora. Deus acompanha as nossas vidas de modo coletivo, mas também de modo individual, especialmente a sua igreja. Porque o seu Espírito habita na sua igreja. Então não tem como nós fugirmos da presença de Deus. A própria palavra de Deus nos diz no Salmo 139, não temos como fugir. Até a palavra, antes de chegar à boca, o Senhor já conhece toda. Então nós temos que ter uma compreensão que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aí a Bíblia diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Até então, parecia que o homem estava no controle de todas as coisas. Até então, o homem estava no controle da economia, o homem estava no controle da política, o homem estava no controle de tudo. E agora, quem é que está no controle? Então, Deus, com algo até invisível, conturba toda a situação mundial. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Quem vai perceber isso é quem se refugia na palavra de Deus. O mundo não vai reconhecer essa como uma ação de Deus, não. O mundo não vai reconhecer. Quem vai reconhecer isso é a igreja. Porque a ciência vai tentar explicar o que foi que aconteceu, a ciência vai querer dar uma roupagem para o que aconteceu, ela vai querer descredibilizar a palavra de Deus, a fé, aquilo que a igreja está pregando. Ela vai tentar cientificamente iludir as pessoas, e vai iludir. Mas nós não seremos iludidos.
Porque nós sabemos que Deus age dessa forma durante toda a história. Ele envia as pragas, Ele envia as epidemias, Ele consente, Ele permite que essas coisas aconteçam para nos disciplinar. E nós precisamos mesmo de disciplina, irmãos. E nós temos que aceitar a disciplina do Senhor. E temos que nos corrigir. Porque o Senhor, Ele dá o tempo para o homem falar, mas por outro lado, Ele age no tempo certo para que nós entendamos que Ele é Deus e que nós somos pó. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem confundido o mundo inteiro, mas o Senhor tem falado conosco, porque nós sabemos ouvir a voz de Deus, nós entendemos perfeitamente o agir de Deus, nós não somos ignorantes em relação a isso, e nós podemos nos alimentar e sermos edificados, porque nós conhecemos o Deus em que nós cremos. Irmãos, o próprio Deus tem dito: eu, porém, constituí o meu rei, Salmo 2:6, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, então, enfim, até o versículo 9, tratando do Senhor Jesus Cristo, nós temos a esperança que um dia esse mundo verá, e esse mundo verá o que era para ser desde o início, um mundo justo, um mundo que vai viver segundo o controle do nosso Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em breve nós veremos isso. Até chegar esse modo perfeito de se governar, nós vamos ter que suportar a forma desses governos que se levantam contra o nosso Deus. Tantas foram as formas que nós vimos deles se levantando contra o Senhor e enfraquecendo a igreja. Muitas vezes não deixando a igreja entrar nas escolas com o Evangelho, não dando liberdade para a igreja cultuar de modo livre e aberto em certos setores, não deixando a igreja ter a liberdade de poder chegar em qualquer lugar para pregar o Evangelho, sempre criticando, sempre condenando, sempre ridicularizando, sempre perseguindo, especialmente por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o decreto do próprio governador veio para fechar os templos. Nós sabemos que isso não é possível, né? Nós sabemos que se nós quiséssemos, nós poderíamos estar com os nossos templos abertos e cultuando ao Senhor. Mas nós não faremos isso por causa da nossa responsabilidade com Deus, com a igreja, com nossos irmãos mais idosos. E nós teremos todo um cuidado para que isso seja minimizado. Mas não por conta de uma situação, de um decreto dos homens, que tira de nós a liberdade do culto, que isso foi garantido constitucionalmente para todos nós. E graças a Deus por isso. E temos que ter todo um cuidado para que depois outros motivos não sejam, até mais irrisórios, motivo de estar fechando também os templos. Nós sabemos que essa é uma situação especial, que através desse vírus, que passa de uma forma muito simples e fácil, e nós não queremos a propagação dele, e pela responsabilidade que nós temos com a igreja, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, nós vamos nos resguardar, porque nós sabemos do nosso compromisso que nós temos, e não seremos irresponsáveis ao ponto de abrir nossos templos, trazer os irmãos para dentro, sabendo que existe um perigo recorrente na nossa cidade. Por isso, irmãos, é que nós estamos tomando essas providências. Mas o Senhor Jesus Cristo um dia virá, e Ele vai cuidar de cada um de nós, e vai estabelecer nesse mundo um reino, e vai reger esse reino através de todos nós, para que o reino
seja conhecido como o reino de Deus. Esse reino de Deus, que todos vão conhecer aqui na terra, estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma firme, de uma forma justa, de uma forma que todos vão conhecer do seu poder. E nós podemos participar desse momento e participaremos desse momento, porque ele com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, irmãos, há uma exortação para os nossos governantes. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Vamos ver agora se as nossas autoridades vão perceber a ação divina. O Estado é laico, eles não podem nem falar em nome de Deus. Mas no coração deles, na mente deles, vão ter que reconhecer. Muitas vezes os médicos não falam em milagres, porque dizem que não pode falar em milagres, mas veem milagres. Constantemente veem milagres. Até mesmo através da medicina veem os milagres. As nossas autoridades, os nossos governantes vão ter que reconhecer essa ação divina. Mas por que Deus é tão bom e permitiu que tudo isso acontecesse? Né? Permitiu que tantas pessoas morressem. Irmãos, nós temos visto isso na história. Egito, nós temos visto isso na história, no tempo de Davi, quando a praga veio. Deus disciplina. O pecado estava demais. O mundo já estava ridicularizando o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não reagiu, não foi lá, não matou ninguém. A igreja não foi lá e não destruiu a empresa de ninguém. A igreja não reage, mas o nosso Deus, Ele não vai permitir que ninguém zombe dele, não. E é importante a igreja estar atenta nisso, para nós não vivermos também em pecado, para que as nossas vidas sejam vidas corretas diante do Senhor. Se algum irmão, se alguma irmã estava vivendo fora do princípio da palavra de Deus, nada foge ao alcance do Senhor. Se algum irmão, alguma irmã estava vivendo em pecado, tem que se arrepender, tem que abandonar, tem que confessar. Isso tem que falar com a igreja, irmãos, isso tem que falar conosco. Nós temos que olhar para nós mesmos, nós temos que nos examinar, nós temos que nos avaliar. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos achar que isso é uma coisa que podia acontecer, que aconteceu e que é assim mesmo. De modo algum. Nós temos que reconhecer, sim, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Isso é para chacoalhar a igreja, para chacoalhar a minha vida, para chacoalhar a minha família, para chacoalhar a tua vida, a tua família. Temos que nos despertar, irmãos. Temos que nos despertar. A igreja estava muito acomodada. Então, se Deus quer, como diz o versículo 10 aqui, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Isso serve também para nós, sermos prudentes. Nós temos que permitir Deus deixar nos advertir. Se serve para eles, que ainda não seguem e não servem ao Senhor Jesus, muito mais para nós. Isso é um alerta para todos nós. Nós temos que entender isso. Isso é um alerta para todos nós. Muito comodismo, irmão. Nós estamos muito acomodados, muito preocupados com o nosso umbigo, muito preocupados com o nosso eu, muito preocupado com o nosso lazer, muito preocupado com o nosso bem-estar, muito preocupado somente com consigo mesmo. Muitas vezes não se preocupando com a congregação, não se preocupando com o irmão enfermo, não se preocupando com o irmão idoso, não se preocupando com a obra de Deus, não fazendo mais caso. E muitos dizendo, mas a minha vida é minha vida. Quem paga as minhas contas sou eu. Quem tem que saber da minha vida sou eu.
Ninguém tem nada a ver comigo. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, ninguém se importa. Deus se importa. E Ele está mostrando que Ele se importa. E para chacoalhar todo mundo, essa situação ela existe agora. Temos que nos arrepender. Temos que confessar. A Bíblia diz, se nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que nos arrepender. Temos que aceitar que Deus está falando conosco. E precisamos, irmãos, nos humilhar diante de Deus. É hora de nós nos humilharmos. Não é para nós ficarmos com medo da epidemia, não é para nós nos aterrorizarmos, não é para nós entrarmos em depressão, não é para nós ficarmos em ansiedade, não é para nós começarmos a nos entristecer. Não, nada disso. Hora de reflexão, hora de autoexame, hora de correção, hora de humilhação. É isso que Deus espera da sua igreja. Se Ele está falando com os nossos governantes, muito mais com o seu povo. Povo comprado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, deu a sua vida, pagou nossos pecados, não pensou em si, pensou apenas em nós, nos amou até o fim. Isso é para nós pensarmos. Se a atitude de Deus foi essa para conosco, não era essa atitude nossa para com Ele. Não era, irmãos. Precisamos avaliar isso. Não era a nossa atitude. Nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa fé, da nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo, se realmente nós estávamos correspondendo com Ele, ou se nós estávamos vivendo para nós mesmos e dizendo que nós estávamos vivendo para Ele. Irmãos, nós precisamos agora receber do Senhor essa advertência. Aí Ele diz no versículo 10 e 11, agora, pois, ó reis, espero que o nosso presidente, espero que o nosso governador, espero que a nossa prefeita, espero que os demais governantes reconheçam a necessidade de serem prudentes, verificar bem o que eles estão falando, verificar bem o que eles estão fazendo, verificar bem o que eles estão investindo, até mesmo na nossa imprensa, na nossa mídia, observar bem. Não se brinca com Deus. Aquilo que se semeia, isso vai ser colhido. Isso não é apenas um provérbio, não. Isso é a palavra de Deus nos corrigindo, nos ensinando, nos disciplinando, para que nós estejamos atentos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Irmãos, é hora de parar com o pecado, é hora de parar com a corrupção, é hora de parar com a violência, é hora de parar. É hora de parar com a imoralidade, é hora de parar e começar a rever as nossas vidas. Por que todo mundo ficou em casa? Porque nós estamos em casa diante da nossa responsabilidade com Deus. Mas por que todo mundo ficou em casa? Porque sabe, por causa da morte. Esse vírus, ele pode matar. Pode matar poucas pessoas abaixo de 40 anos, mas mata. Quem quer fazer parte dessa estatística? Ah, morre apenas 2%, morre apenas 1%. E quem quer fazer parte da estatística do 1%? Quem quer fazer parte da estatística do 2%? Ah, só mata idosos. Né? Quer que teu pai morra, quer que a tua mãe morra, quer que teu avô morra, quer que a tua avó morra, quer quem? Ninguém quer fazer parte da estatística. A morte é coisa séria. Hoje nós temos países aí beirando 5.000 mortes. 1.000 quase, aproximadamente, a cada dia. Isso é alarmante. Isso causa um terror muito grande.
Mas a igreja, ela tem que estar preparada. A igreja tem que estar pronta. Não é pelo medo da morte. Porque a igreja não pode temer a morte. A morte tem poder sobre aqueles que vão para a condenação, que vivem ainda sob o pecado. A igreja, ela não tem esse problema, não deve ter esse problema. Porque nós sabemos que se morrermos, ausente do corpo, presente com Cristo, presente com Deus, na sua glória. A igreja não tem problema com isso. Nós sabemos que nós temos a esperança da glória. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com temor e alegrar-se no Senhor com tremor. A igreja tem que se concentrar. E a igreja tem que se unir. E a igreja tem que avançar com a pregação do Evangelho. Para que, acontecendo outro momento desse, ou não, todos tenham a esperança que o que importa é que nós temos a glória eterna à nossa espera. E nós devemos dizer aleluia por isso. Devemos dizer aleluia por isso. Nós temos esperança, irmãos. Nós temos esperança. Nós não podemos ter vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter vergonha do seu Evangelho. Paulo declarou isso bem. Eu sou devedor. Eu não me envergonho do Evangelho. E é isso que a igreja tem que ter, convicção. Ela tem que ter convicção. E poder, irmãos, anunciar esse Evangelho. Crer nesse Evangelho. Continuar pregando esse Evangelho. Aprendendo do Evangelho e pregando o Evangelho. Para que outros conheçam. E para que outros possam viver esse momento em paz, em tranquilidade, até com alegria, regozijados, porque sabe que o seu Deus, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, o que providenciou salvação para nós, Ele está no controle de todas as coisas. Temos que colocar, irmãos, a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. A irmã Lucilene está dizendo isso. É importante que nós coloquemos em ordem. Quanto tempo mais nós vamos viver? Quanto tempo mais nós vamos viver? Quanto tempo mais? Se não for através dessa epidemia que nós passemos para a eternidade, mais cedo ou mais tarde nós passaremos. Porque esse é o fim de todo homem. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Mas esse salmo nos ensina isso, irmãos. Enquanto que os nossos governantes se revoltam, o nosso Deus ri-se deles. Enquanto nossos governantes vão na contramão, o nosso Deus, Ele prepara correção. Correção. E o nosso Deus, Ele quer corrigi-los e quer também que a sua igreja seja consagrada. Eles estão recebendo correção e nós devemos nos consagrar. Por isso, igreja, nós devemos nos alertar. Muitas vezes nós estamos dizendo Senhor, Senhor, e somos desobedientes. O Senhor Jesus em Lucas 4,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E assim estava a igreja, chamando Jesus de Senhor, Senhor, por outro lado, desobedecendo a sua palavra. E nós sabemos que aquele que ouve e obedece, tem estrutura e passa por qualquer fase da vida, por qualquer tempestade, qualquer adversidade, até mesmo por essa. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele não tem sustentação de base. Então ele vai desabar. E talvez nesse momento, alguns até que se dizem igreja, não estão conseguindo lidar com essa situação. Não estão conseguindo lidar com essa situação. Mas nós, irmãos, que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro e depositamos em seu Filho Jesus Cristo a nossa fé,
nós vamos passar por esse momento e vamos nos consagrar ao Senhor, e nós vamos vencer esse momento e vamos sair dele mais fortalecido do que nunca, porque assim é o perfil da igreja em toda a sua história. Então a Bíblia diz: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meu irmão, isso é muito importante para nós, esse versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite. Agrada a Jesus, irmão. Agrada a Jesus para ele não se irritar contigo. Eu tenho que agradar a Jesus para ele não se irritar. Para ele não se irritar. Nós temos que estar atentos nisso. Agrada a Jesus. Beijai o filho para que se não irrite. O mundo estava desagradando ao Senhor Jesus. Você já pensou, irmão? Colocar o Senhor Jesus Cristo no ridículo como estavam fazendo? Eu não quero nem citar as situações que aconteceram agora mais recente, próximo ao Natal. Colocar o Senhor Jesus Cristo ao ridículo. Estavam irritando o Senhor Jesus Cristo. E ninguém estava fazendo coisa nenhuma por isso. Nós não precisamos lutar contra ele. Ele mesmo se defende. Ele mesmo se defende. E a sua mão é pesada, irmãos. Tem um texto bíblico lá em Naum. Lá em Naum tem um texto bíblico que fala sobre isso. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem pode suportar a sua indignação? Beija o filho, para que se não irrite. Porque quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas por ele são demolidas. Por outro lado, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Atenção, irmão, para o versículo 12. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós vamos agradar a Jesus, irmãos? Nós vamos agradar ao Senhor Jesus? Vamos fazer aquilo que agrada a Ele? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que o agrada. Aquele que o agrada. E nós sabemos que a igreja ela foi redimida, a igreja foi resgatada da corrupção do pecado para fazer a vontade de Deus. A igreja foi lavada e purificada pela lavagem da palavra para viver segundo a palavra de Deus, em novidade de vida. Não mais sob o domínio do pecado, não mais o pecado reinando sobre ela, mas agora para a glória de Deus. Vivendo num mundo sem impiedade, sem corrupção, com uma vida limpa, com uma vida pura, com uma vida santa, com uma vida consagrada, que deve ser o perfil da igreja do Senhor. Então, Deus conhece os que dele se refugiam, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Estamos agradando a Jesus? Estamos nos refugiando em Jesus? Ou nós estamos indo que nem os nossos governantes, na contramão, em vez de nós nos consagrarmos? Estamos nos revoltando contra Ele? Se nós nos revoltarmos contra Ele, Ele se rirá. É muito importante, irmãos, a igreja parar um pouco, pensar a que ponto nós chegamos. Deus está falando conosco, irmãos. Deus está nos corrigindo. Deus está tratando com a sua igreja. Deus está tratando com o mundo. Mas o mundo não vai reconhecer a ação divina. Mas a igreja vai. E a igreja precisa disso. Eu fico muito feliz, irmãos, com a presença de todos que participaram. Chegamos a termos mais de 80 irmãos participando. Eu sei que muitas vezes a internet não ajuda, aí acaba caindo, voltando, mas espero que os irmãos tenham tido esse momento de edificação, esse momento de reflexão. Vamos avaliar, irmãos, as nossas vidas. Vamos avaliar. Irmão Afonso diz aqui: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É importante, irmãos, nós fazermos essas reflexões. É importante mesmo, né? Nós temos observado, a irmã Lucilene, que nós temos que colocar a nossa vida, a nossa família em ordem. Nossa vida, nossa família em ordem. O Senhor nos aperfeiçoa para a sua glória, diz a irmã Clícia. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante mesmo. Todos os irmãos aqui participando ao mesmo tempo. E nós temos, irmãos, que avaliar as nossas vidas. Vamos orar. Deus abençoe a sua igreja. Amanhã nós retornaremos para a glória e louvor do nome do nosso Deus, meditando na sua palavra, tá? Se os irmãos quiserem participar, mandem hinos, como o da Fernanda, e eu vou colocar aqui, irmãos. Foi muito prazeroso estar com os irmãos agora. Obrigado, Adriel, que Deus te abençoe. Foi muito prazeroso. Adriel foi edificado pela mensagem, glória a Deus por isso. Espero que os demais irmãos também tenham sido, né? O irmão Wagner aqui: o que para os gentios é como algemas, para nós é a verdade que nos liberta. E nós louvamos a Deus por isso, né? Nós louvamos a Deus por isso, porque esse é o entendimento da igreja. Esse é o entendimento da igreja. O que para eles é prisão, para nós é palavra de Deus, poder de Deus. Se para o mundo a palavra de Deus é loucura, para nós é poder de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Igreja, continua firme, continue buscando o Senhor, porque nós sabemos que no Senhor nós somos mais que vencedores. Eu digo para a igreja: continue orando, continue intercedendo, para que Deus fale com as nossas autoridades, para que Deus dê a eles um comportamento prudente, né? Para que não fique enganando ninguém, para que não fique zombando de ninguém, para que não faça de conta que as coisas não são graves, porque são. Mas é muito importante mesmo, irmão. Muito importante a igreja estar atenta e ser responsável. A irmã Vera está falando aqui, os demais irmãos estão falando também aqui. De fato, Deus está preparando a sua igreja, porque em breve virá e voltará. Maranata, Senhor Jesus Cristo. Esse é o pensamento da igreja. Está pensando na vinda de Jesus, está preparada para a vinda de Jesus, porque em breve virá e não tardará. Não tardará. Louvado seja Deus pela vida de todos. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar juntos, ó Deus, através desta transmissão. Glorificamos a Deus por todos esses irmãos que estiveram presentes, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que nós nos voltemos para agradar o Senhor Jesus Cristo. Que nós nos voltemos para fazer a vontade do nosso Deus. Que nós não sejamos como muitos que estão se revoltando contra Ele, que estão meditando, que estão
que estão fazendo aquilo que não o agrada, aquilo que não traz a ele, ó Deus, nenhum tipo de satisfação, porque não querem se envolver com ele, não querem se envolver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, estão blasfemando contra o Senhor, mas o Senhor jamais permitirá que o teu nome seja blasfemado. O Senhor vai intervir certamente na história. Mas cuida da tua igreja, ó Deus, cuida do teu povo, traz alento, traz alegria, traz esperança, traz motivação, traz alegria, ó Deus, que teu Santo Espírito assista a tua igreja em todos esses momentos, para que a tua igreja se sinta confortada, para que a tua igreja saiba que a tua presença com ele jamais ela vai ser limitada em momento algum, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E ainda que todas as coisas venham contra nós, nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte, que é o que talvez possa ser o pior que pode acontecer conosco. Nem mesmo a morte, mas o Senhor cuida de nós. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Sustenta a tua igreja. Faz a tua igreja prosperar nesse momento de crise. E que o teu nome, principalmente, seja glorificado e exaltado por meio do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã, se Deus permitir, retornaremos. Estarei divulgando os irmãos qualquer coisa de alteração de horário. Do contrário, nós estaremos amanhã, pela manhã, às 9 horas, fazendo uma espécie de escola bíblica dominical. E à noite, nós estaremos às 18 horas mesmo, normal, porque amanhã é domingo, né? Então nós vamos fazer assim, tá? Amanhã, de manhã, 9 horas da manhã, e à noite nós estaremos reunidos às 18 horas, como é costume dos nossos cultos no domingo. Então amanhã teremos 2 momentos, tá, irmãos? Teremos 2 momentos. Agradeço a participação de todos os irmãos, né? Fico feliz aqui pela participação de todos, né? E realmente, irmão Afonso, devemos aceitar a disciplina do Senhor nas nossas vidas, né? Fico feliz aqui, o Senhor nos aperfeiçoando para a sua glória, diz a irmã Clícia, e devemos continuar, irmãos, abençoando aos irmãos através desse instrumento. Vou colocar aqui um louvor do Grupo Logos para o encerramento, tá? Faltam 12 minutos aqui, né? E vou colocar aqui para os irmãos ouvirem nesse momento. Deus abençoe a todos e até amanhã, 9 horas e às 18 horas, se Deus permitir. Tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. A Liane diz amém pela palavra do Senhor em nossas casas, né? Que o Senhor nos conceda uma ótima noite. Graças a Deus, irmão Jean falando, irmã Leiane. Graças a Deus por sua mensagem, irmã Estelita, irmã Andréia Cris, amém. Obrigado, irmãos, pela participação de todos. Fico feliz. É como se nós estivéssemos juntos aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmão Júnior. A Ana diz boa noite, até amanhã. Quero agradecer ao João Pedro aqui, que ajuda na mídia, que ajuda, ele que organiza tudo para mim, que é o João Pedro, né?
A irmã Hélia está dizendo amém, graças a Deus. Por isso, obrigado, irmã Hélia. Melhoras para a senhora. Boa noite, irmãos. Saudade de todos. Irmã Clícia, irmã Ana Andréia. Amém. Nossa família foi edificada com a palavra. Glória a Deus por isso. Obrigado pela participação dos irmãos. Chegamos a termos 80 irmãos juntos no culto de hoje à noite. Fico feliz por isso, né? E vamos continuar, irmãos, estar juntos todas as noites, né? Buscando a presença do Senhor, nos edificando. Se outros irmãos pudessem também ter a mesma facilidade de interagir através da transmissão, seria ótimo. Boa noite. Tenhamos uma noite abençoada, irmã Gleiciane, que assistiu com sua família. Obrigado também aos irmãos pela curtida. A irmã Andréa Cris diz boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe e que logo estejamos juntos. Se Deus permitir, né? Porque a gente sabe que as previsões aí são para longos dias. Espero que nós consigamos vencer isso antecipadamente da previsão do nosso governo. Amém, irmã Gleiciane. Até amanhã, irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.